Estamos recebendo o cientista político e filósofo político, Dr. Átila Amaral. O Dr. Átila, falando da CPMI, os políticos, eles agora estão se subordinando ao poder, que é exatamente o poder que não tem voto, o poder judiciário. Os políticos não estão baixando demais a guarda, a cabeça, botando a cabeça na guilhotina do judiciário, Dr. Átila? O que acontece é o seguinte: o número de políticos, vamos supor que nós temos 100% dos políticos que exercem, vamos raciocinar com a escala federal. Não é muito diferente do local, não. 20 a 25, 28% tem uma certa consistência de pensamento. 70%, 60% é aquele político mais ligado ao interesse imediato. Eu não estou dizendo que é ladrão, não é isso necessariamente, embora alguns possam até ser, mas eu não estou dizendo isso. Qual é a questão? É que esse interesse imediato, e aí nos lugares mais pobres é mais forte, o sujeito se elege para fazer uma ponte que liga uma cidade a outra lá no interior do Ceará. Então ele vota, se você der essa ponte para ele vota contra a inflação, a favor de inflação, mudando coisas que têm até um peso civilizacional. Isso é um fato. Esse grupo ele não está muito afim, ele só age quando tem medo. Quando de nós, o que você está fazendo gera uma situação depois que você poderá não controlar. Por exemplo, essas bondades de governo, né, que inflaciona e tal, você tem ali um ano e meio do governo popular, o governo tende a ganhar alguma popularidade, no sentido que ele vai aumentar o salário de funcionário público, vai dar umas concessões aqui e outra ali, mas vai cortar o quê? Incentivos, tá certo, tudo bem, ele pode fazer isso, mas isso vai ter efeitos econômicos. Você tem ali um ano e meio, um ano de uma certa bonança, lá na frente, aí nós não sabemos quando é que vem, mas vem a resposta da economia. O preço é grande. O que é que acontece, meu irmão? É o seguinte, é que realmente grande parte dos congressistas votam por questões locais. Uma emenda pode mudar. A aprovação de uma emenda pode mudar o pensamento dele em relação a uma coisa que pode prejudicar as pessoas por 10, 20 anos. O que acontece é que a maioria dos políticos ele não está num jogo ideológico. Mas, assim, no caso atual, qual é o risco? É que o governo ele está fazendo uma mudança de eixo político no país. Essa mudança de eixo político, ela já é aberta. O Lula já está falando em todo canto o que é que ele pensa mesmo. Claro que ele dá uma recuadazinha aqui, outra ali, porque você não pode estar em confrontação o tempo todo. Como o Bolsonaro estava o tempo todo em confrontação. É difícil você sobreviver assim. Mas já está claro. Então, o que é que ele está fazendo? Ele sabe que não vai ter mais a popularidade de outrora. Já tem 40% a 50% do país que não gosta dele, independentemente do que ele fez ou do que ele possa vir a fazer. O que é que ele vai fazer? Ter mecanismos, criar mecanismos para controlar a sociedade. Não quer dizer, poderão ser esses mecanismos mais ostensivos ou não. Em geral, a tendência dele é de que seja uma coisa mais meio termo, que é o próprio estilo. Doutor, a propósito desse controle da sociedade, quais são os principais setores onde o PT aparelhou politicamente, onde é que ele mais atua para engessar e controlar a sociedade? Quais são os órgãos, entidades ou instituições em que isso existe de maneira mais, digamos, agressiva? Eu diria o seguinte: nós sabemos que na máquina do Estado o PT tem uma influência brutal, e o Estado brasileiro é um Estado em muitos aspectos da vida social, nas universidades, é claro, que são universidades públicas. O PT, quando eu era aluno de Direito, eu tenho mestrado e doutorado na área de teoria política, mas quando eu era aluno de Direito ainda na faculdade, já tinha uma entrada da esquerda e do PT, mas era bem menor na área jurídica. Agora, o PT também avançou muito no setor jurídico. No âmbito militar, ele é minoritário, mas também tem uma influência maior. Mas agora entenda, é porque nós estamos na confluência de duas forças, que aí você complexifica a análise. Uma força é a força da esquerda, com as suas organizações, com seus 15 mil sindicatos. Então, isso é uma força muito grande. Setores da comunicação, setores oligopolísticos, porque o oligopólio e o monopólio se entende bem com a esquerda, porque sabe que vai haver concentração de poder. E que, mesmo quando que tem a ambição de controlar tudo, ou, por exemplo, digamos que o PT queira controlar a siderurgia, né? Ele vai pegar alguém da área. Tradicionalmente, ele defendia a estatização dos meios de produção. Isso era o discurso histórico do PT. Os fascistas, que do ponto de vista econômico eram mais inteligentes, na minha opinião, do que a esquerda, disse não, porque se você for estatizar,
os meios de produção. Você já imaginou você pegando os políticos aí do Piauí, botando para controlar uma cidade? Até o Wellington, né? O governador, como é o nome? O anterior, o Wellington Dias, é? É, o Wellington Dias, que atualmente é ministro. Para controlar uma cidade um dia, ele vai destruir em pouco tempo. Aí o que é que ele faz? Parceria com os grandes grupos, JBS. O JBS queria incriminar o Temer. Ele funcionou como se fosse um contínuo do Lula. Quando o JBS conheceu o Lula, era uma fortuna entre 2 e 3 bilhões. Depois, a fortuna dele chegou a 190 bilhões, mais ou menos, de reais. Se você pegar, é o maior comercializador mundial de proteína animal. Então, é o seguinte, esse mecanismo ele já está bem assentado em várias áreas da sociedade. Doutor Átila, a propósito disso, quando o senhor fala aí, o PT e os partidos de esquerda, de uma maneira, pregam que o Estado é laico, até tiraram os crucifixos das salas de aula, mas o PT não aparelhou também o segmento religioso, não, doutor Átila? Sim, mas aí já não é um aparelhamento, eu chamaria outro nome. Por quê? Porque é de origem. Aí não é algo que ele já nasceu com o suporte dos setores mais... Porque o PT, ele congregou quem? A esquerda universitária no início. A esquerda universitária, a esquerda sindical, com foco principal no ABC, e os setores eclesiais ligados à teologia da libertação. Ele cresceu na igreja, mas ele já estava lá há muito tempo, não é dessa última leva de crescimento, não. Aí depois é que ele entrou mais pesadamente. Aí veio a educação. A educação é uma influência gigantesca. Eu vejo no meio educacional, sobretudo segundo grau, primeiro grau, o pessoal criticando as reformas do Temer. São péssimas as reformas do Temer. Mas, meu irmão, por que é que se propôs as reformas do Temer? Porque nas avaliações internacionais, o Brasil, quando não era o 38º, era o 39º de 40. No grupo aí está tudo bem, a educação está uma maravilha. Então você pode ter uma maldade, houve uma reforma que, exatamente para melhorar a educação, deixa a reforma ser aplicada, se daqui a 5, 6 anos, 7, de um certo tempo de aplicação ela não funcionar, a gente pensa outra coisa. Mas entenda, a ideia é de que está tudo bem. Se você atender as demandas da categoria, que é o corporativo, está tudo bem. Então, o seu judiciário ganha bem, tudo está uma maravilha. Essa é a questão. E aí o PT... Em relação a isso que o senhor está falando, o governo, nessa volúpia de aparelhamentos e de dominação, qual é a opinião do senhor em relação à CPMI? O governo vai conseguir inviabilizar as investigações na CPMI? Eu acho. Inclusive, a gente conversou antes, há mais de um mês atrás, a gente disse, olha, eles vão fazer tudo para não acontecer, e quando ela acontecer, vão fazer tudo para sabotar. A CPI, ela depende um pouco da mídia. Porque o que é que movimenta a CPI? A mídia já colocando aqui, explicando para o povo. Só que a mídia pode fazer o trabalho inverso também, complicando, como ela fez lá na CPI da Covid. Lá. Agora, o que é que acontece? Houve alguns entraves, porque para fazer esse serviço mais pesado, você tem que ter umas figuras mais brutas, tipo Renan, tipo o lado da Amazônia, não tem o... Aziz, Omar Aziz. O Aziz está numa CPI investigando um negócio que a família dele está implicada com acusações graves. Eu não estou querendo dizer que ele é culpado, quem julga é a justiça. Também não quero ser juiz de ninguém antes da justiça se pronunciar. Mas estou dizendo, não seria alguém que tem um perfil para conduzir uma... Mas aí o que é que está acontecendo? Esse amor do Lula pelo Renan e do Renan pelo Lula, que é mútuo, né? Foi o Renan e o Lewandowski mudaram a Constituição para ajeitar a situação da Dilma. É um amor muito grande. Ele quer botar o Renan, e aí isso está azeitando a briga local de Alagoas do Renan com o Lira. Isso é o que está nos salvando um pouquinho por enquanto. Essa desavença que tem na sua base o fato de que o Lula quer dar um protagonismo ao Renan, que sabe que o Renan sabe fazer, né? Você se lembra que o Renan, que foi altamente perseguido, entre aspas, pela Globo, naquelas CPIs antigas que tinham assuntos ligados até pensão alimentícia, que era pago por empreiteiro, acusações pelo menos tinham. Essas coisinhas vão impedindo. Resumindo, o que é que vai acontecer, na minha opinião? Eles vão tentar acomodar mais ou menos os interesses, a oposição bolsonarista vai pegar um pedacinho, o Centrão e o governo vão pegar um pedaço maior. O senhor acha que Lula vai conseguir juntar Renan Calheiros e o Lira lá em Alagoas? Não, eu não acho que ele consiga juntar. Ele pode arranjar outra solução, botar outro que... Ele vai ficar numa situação em que ele vai ter de 50% a 60% da CPI. Agora, o que é a questão central? A questão central é que
Nós não sabemos como, porque no exterior existem muitas coisas que podem pegar o Lula. Nós nos esquecemos do Carvajal, que era o homem forte do Chaves, que tem uma série de alegações sobre o Lula, que vai provar que ele está ainda na Espanha, mas para ser extraditado para os Estados Unidos. O importante, a oposição, é ela manter a maior pressão investigativa possível lá, esperando fatores externos. Pela CPI em si, se a CPI em si não tiver uma influência muito grande de fora, ela tende ao governo a, se não inviabilizá-la, mas sair com a versão meia boca do final, admitindo alguma culpazinha, mas sem admitir o essencial. Porque as evidências de ação inadequada do governo, para dizer o mínimo, são muito claras. Agora, se for um pouco além disso, se configurar uma participação direta e organizada, aí é uma coisa que pode comprometer o mandato do presidente.